Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 3. Já achou? Tem que ser rápido, né? Jeremias 38, 3. Jeremias, capítulo 38, versículo 3. Quem já achou, levante sua Bíblia. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, usa-me agora, e que essa palavra nos abençoe, que essa palavra mostre o que precisamos fazer e o que não devemos fazer, que essa palavra fale conosco e fortaleça a nossa fé, que essa palavra seja entendida por todos. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Eu tive uma experiência sexta-feira. Eu estava aqui sexta-feira 10 da manhã fazendo a reunião de libertação, e uma senhora estava bem no primeiro banco, dormindo. Você acredita? No primeiro banco. Ela fez assim, eu vi. Ela fez assim 2 vezes, eu vi também. Na terceira, ela não voltou mais. Aí eu desci do altar e eu fui perto dela e comecei a pregar. Eu puxei conversa com ela. Ela tem filho? Ela falou, tenho. Quantos anos tem seu filho? E ela começou a falar e o sono foi embora. E eu de olho nela. Na hora que eu chamei para entregar a vida a Jesus, ela veio. Eu percebi que era o mal querendo que ela dormisse na hora da palavra. Por favor, se você está com muito sono e quer que essa reunião traga resultados para a sua vida, se estiver com muito sono mesmo, fique em pé na lateral, mas não durma não. Ouça a voz de Deus, porque é importante para você. Tudo que o mal queria é que no culto ela não ouvisse nada e saísse daqui do mesmo jeito que ela entrou, porque a palavra de Deus muda, amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Jeremias 38, 3. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele o que? A tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o que? O mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pôde fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão o quê? Lama, e atolou-se Jeremias na lama. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, deixe a Bíblia aberta, eu vou continuar a leitura, mas eu quero tirar lições aqui. Jeremias era homem de Deus e tinha falado a verdade. Aprenda, se você perder alguma coisa falando a verdade, Deus te dá melhor. Se alguma porta se fechar para você por causa de uma verdade que você falou, Deus abre outras maiores. Não tenha medo de falar a verdade. Procure ter do seu lado pessoas que falam a verdade. Tem gente que fica cercada de pessoas bajuladoras, porque ela não aceita uma crítica, uma verdade, nem uma crítica construtiva ela aceita. Tem gente que não gosta de ouvir nada, e você perde com isso, porque pessoas verdadeiras podem até falar coisas que dói, mas te ajuda. E pessoas mentirosas, bajuladoras, elas vão falar coisas que vão te agradar,
agradar, mas não vão te ajudar, e pode até te prejudicar e muito. Aprenda. Jeremias era homem de Deus, falou a verdade e não aceitaram. Então os príncipes chegaram para o rei e pediram a cabeça de Jeremias. Ele mexeu com gente grande. Talvez você esteja na luta com gente grande. Talvez pessoas consideradas grandes estão contra você. Você está na luta porque o gerente, o encarregado, o diretor, alguém que se considera grande está contra. De repente você está lutando na justiça contra grandes. Não fique preocupado não, porque não tem ninguém maior do que Deus. Diga: meu Deus é maior. Deus está acima de tudo e de todos. E quando você crê, não importa se são grandes para os homens, o seu Deus é maior. Então os príncipes pediram a cabeça de Jeremias e o rei deu. Porque homens de Deus e mulheres de Deus também enfrentam lutas. Eu sei que tem gente que fez besteira, por isso perdeu, por isso foi para o fundo do poço. Que Deus tenha misericórdia, que elas peçam misericórdia e Deus ajude. Mas tem pessoas que não fizeram nada de errado, e a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que não fizeram nada de errado. Jeremias é um exemplo, Daniel é outro exemplo. Lembra de Daniel? Eu já preguei aqui para vocês. Daniel, ele era de Deus e foi lançado na cova dos leões. Armaram para Daniel, fizeram um decreto que não poderia orar a nenhum outro Deus, invocar nenhum outro Deus. Mas Daniel não parou de orar e foi lançado na cova. Ninguém poderia entrar naquela cova, mas Deus entra onde ninguém pode entrar. Ou não? Ele entra, ele resolve o que ninguém pode resolver, ele muda o que ninguém pode mudar. E Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. De repente tem muita gente abrindo a boca para falar de você, para criticar você, para perseguir você. Fica preocupado não, porque daqui a pouco Deus vai mostrar que é contigo e vai dar um cala-boca neles. Deus é especialista em dar cala-bocas. Especialista em dar cala-bocas nas pessoas que ficam aí falando besteira de você. Aprenda, por favor. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Fechou. Deus que fechou. Deus não deixou os leões devorarem Daniel. E Daniel saiu da cova. Quando o rei foi no outro dia perguntar se ele estava vivo, ele falou que o Deus dele tinha livrado, tinha enviado um anjo. Deus envia anjos. Deus dá livramentos. Deus dá escape. Parecia que Daniel estava perdido, mas Deus guardou, fechou a boca, deixa falarem. Quando Deus abençoa, fica todo mundo caladinho. O testemunho que eu ouvi aqui foi lindo. O homem disse que ninguém da família da mulher dele acreditava nele, e falavam. E você sabe que tem gente que gosta de ficar trazendo as informações para você, que estão falando de você. Cuidado, tá? Você que fica se alimentando do que os outros falam a seu respeito, não queira nem saber, é melhor para o seu coração. Não se alimente do pão que mandam para você. E chegava sempre no ouvido dele: ó, seu cunhado falou mal de você, a sua sogra falou mal de você. E ele entregou tudo a Deus e venceu. O homem que todo mundo dizia que não ia ser nada na vida, deu uma casa para a sogra, está ajudando o cunhado, e Deus deu o quê? Um cala-boca, porque Deus é Deus, a vingança pertence a Ele. Daniel saiu da cova. Aqueles que armaram para ele foram lançados aonde? Na mesma cova, diante dos mesmos leões, só que não tinha Deus para livrar. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Os que foram para a cova não tinham Deus para livrar e pereceram. Diga: eu tenho um Deus para me livrar. Amém? Que Ele te ajude e dê um cala-boca nas pessoas que ficam falando besteira a seu respeito.
Agora, por favor, vamos voltar aqui para essa situação de Jeremias. Ele já estava onde? No poço, na lama. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 7. Deixa eu tirar mais uma lição aqui do 6. Olha aqui para mim, ó. Nem no pior pesadelo de Jeremias ele imaginava que iriam fazer isso com ele. Ele não imaginava que ia para a lama, que ia para o fundo do poço, que ia viver um momento tão difícil como aquele. Ele nunca imaginou. Preste bem atenção, por favor. Ele nunca pensou em viver aquilo ali. Jogaram pesado com ele, e de repente estão jogando pesado com você, e você só está aguentando por causa da sua fé, por ser de Deus. Mas jogaram pesado para acabar com ele. Ele não imaginava. Tem gente que não imaginava que ia parar a faculdade, não imaginava que ia faltar recursos para terminar a obra. Tem gente que nunca imaginou que iria viver tanto aperto como está vivendo. Tem gente que nunca imaginou que ia descer tanto. Há quem o patamar de vida dela mudou, e mudou muito. Há quem desceu, há quem está na lama, há quem quanto mais se mexe, mais afunda. E Jeremias sabia que não ia conseguir sair sozinho dali. E de repente você está numa situação que você sabe que sozinho não dá, mas Deus vai te ajudar. Não tem fundo de poço que a mão de Deus não alcance, porque Ele é Deus, Ele é grande. Jogaram Jeremias lá, mas olha como é que a coisa começa a mudar. Aqui no versículo 7 diz assim: e ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias aonde? Na cisterna. Estava porém um rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu à casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a quem? A Jeremias o profeta, lançando na cisterna. De certo morrerá de quê? De fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui quantos? 30 homens, e tira a Jeremias o profeta de onde? Da cisterna, antes que morra. Olha para mim. Os príncipes ficaram tudo contra ele. Tem gente que tem uma pessoa contra ela, uma. Tem gente que tem várias pessoas contra ela. Tem gente que tem pessoas grandes contra ela. Mas Deus colocou 31 a favor de Jeremias. Pode ter gente contra, mas Deus também vai colocar gente a seu favor. E quando esse etíope chegou lá e pediu ajuda ao rei para tirar Jeremias, ele falou: pode pegar os 30 e tira ele. Vai lá tirar ele. Aí diz assim, versículo 11: e tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por baixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de quê? De cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, aonde? Nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim fez, e puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias aonde? No átrio da guarda. Olha para mim, por favor. O que fizeram com Jeremias não se faz com ninguém. De repente fizeram com você o que não se faz com ninguém. De repente, por causa dos outros, do que fizeram com você, você se prejudicou muito.
mas guarde seu coração. E aprenda uma coisa: não piore a sua situação. Já não está boa, mas não piore a sua situação fazendo o que dá vontade, o que vem na cabeça, o que você sente. Na situação que você está, você precisa da direção certinha de Deus. Não faça o que dá vontade, não desequilibre a sua vida, não piore a sua situação. Entenda, por favor, se você quer vencer, não piore a sua situação. Já não está boa, e se você fizer besteira, vai piorar mais. Deus usou aquele etíope e os 30 e mandou Jeremias colocar debaixo das axilas aquelas roupas velhas. Para quê? Para não machucar ele, para não ferir ele, para que aquelas cordas não cortassem ele. Já tinham jogado pesado com ele, mas Deus colocou pessoas que se preocuparam com ele. Deus colocou pessoas para ajudar ele. De repente você é uma pessoa que está muito machucada, já te machucaram muito, já te fizeram muito mal, mas Deus, em nome de Jesus, vai sarar suas feridas hoje. Ele vai te ajudar. Se você está machucado, está ferido, mas você está vivo, e Deus vai te ajudar nesse momento difícil. E eles começaram a puxar Jeremias. Não puxou de uma vez, porque se puxasse de uma vez, não ia dar certo. Foi puxando aos poucos, ele foi saindo. De repente você não conseguiu sair 100% das suas dívidas, mas você está saindo. De repente você não saiu do aluguel ainda, mas já comprou seu apartamento, está pagando, comprou na planta, ou está construindo. Talvez está perto de você sair, está perto de você conquistar certas coisas na sua vida. Calma, vai com calma. De repente está perto de você alcançar coisas grandes. Tem gente que o testemunho dela está quase na hora de dar, está se completando. Tenha calma, você vai sair dessa situação. Jeremias morreu naquela situação. Jeremias ficou no fundo do poço. Nem você vai ficar. Tenha fé que você vai sair dessa. Diga: eu vou sair dessa. Tenha fé. Se você está vivendo o momento da fé e você está fazendo coisas sem dinheiro, está faltando dinheiro, mas não está faltando fé. Está faltando recursos, mas não está faltando certeza, confiança. Então Deus vai te ajudar. Deus ajudou Jeremias e tirou ele do fundo do poço e colocou ele no lugar que todo mundo viu. Todo mundo viu que ele saiu de lá. Viu o testemunho da mulher? Cheia de cheque sem fundo. Ela estava com o marido, cheio de dívidas. O casal estava, mas Deus ajudou, eles saíram de tudo. Fique em pé, diga: eu vou sair dessa. Diga: Deus vai me ajudar. Agora eu quero, preste bem atenção, eu quero aqui na frente, fique no seu lugar e só saia quando eu chamar. Mas eu quero aqui na frente essas pessoas que eu vou falar agora. Você que diz assim: bispo, só crendo mesmo em Deus para suportar o que eu estou suportando, para aguentar o que eu estou aguentando. Só com Deus, só com fé, para eu suportar o que eu estou suportando. Estão jogando pesado comigo. Tem uma pessoa contra mim, me fazendo muito mal. Ou tem várias pessoas. Bispo, eu estou lutando na justiça com gente grande. Bispo, eu desci o meu patamar, eu estou lá embaixo. Você não sabe como era a minha vida antes. Posso não saber, nem preciso, mas vou saber como é que vai ser sua vida daqui para frente. Preste atenção, por favor. Você que está ferido, machucado, você que diz assim: bispo, eu preciso que Deus use pessoas para me abençoar. Bispo, eu tenho que sair dessa. E eu creio que Deus me trouxe aqui para me ajudar. Tem muitas bocas falando de mim, e que Deus me ajude a dar cala-bocas nessas pessoas, porque o seu testemunho, eu não sei se você crê, mas preste atenção no que eu vou te falar. Tem gente aqui que Deus vai usar o testemunho dela para trazer muitas pessoas para a presença dele. Tem gente aqui que quando der o testemunho dela, vai trazer muita gente para Jesus. Muita gente. Como Deus usou a história de Lázaro, vai usar a sua história também. No que eu vou te falar agora, por favor, falar que o Senhor Jesus Cristo
vai voltar, nesse período que nós estamos vivendo, está muito fácil. Falar da volta do Senhor Jesus, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, era diferente. Porque nós não tínhamos tantos sinais como nós estamos tendo. Nem tínhamos os elementos necessários para a volta de Jesus como nós temos hoje. Você pode me dizer: ah, bispo, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve essas coisas que o Senhor diz que são sinais da volta de Jesus. Mas agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Sim ou não? Em proporção maior, mas tudo ao mesmo tempo. As epidemias antes eram em alguns países. Nós tivemos a pandemia onde? Atingiu o quê? O mundo inteiro. Tem gente que parece que esqueceu da pandemia, mas não atingiu só a China, chegou no mundo inteiro. Há 40 anos atrás, nós assistíamos TV preto e branco. Eu peguei a TV preto e branco. Há quem pegou aqui as primeiras TVs coloridas. Era uma festa. Hoje nós assistimos a TV com a imagem 1000%, já tem até 8K. Em 10 anos, de 2016 para cá, nós vimos o avanço da tecnologia e avançamos anos e anos e anos, só em 10 anos. De 10 anos para cá, mudou muita coisa. No passado, quando você estava dentro de um carro chegava a 100 por hora, tremendo todo, fazendo maior barulho. Hoje você anda no carro, se você não tiver cuidado e olhar para o painel, você chega a 150, a 100, parecendo que você está parado, que não faz nem barulho. Sim ou não? Hoje os carros andam sozinhos. Os robôs estão aí fazendo cirurgias, vai ter robô para tudo. A guerra nas estrelas nós víamos em filmes. Hoje nós ligamos a televisão ou então vamos na internet, estamos vendo as guerras, os mísseis. Agora chegou a notícia que o primeiro país na Europa já começou a racionar a gasolina. Só pode colocar uma quantidade por dia, porque estão vendo que se a guerra continuar, e os Estados Unidos acabou de anunciar que vai precisar de mais tempo, então nós temos aí uma preocupação com o combustível para que não falte. Isso mexe com tudo. Cuba já está dizendo que muitas pessoas vão morrer pelos apagões que estão tendo lá. Países na Europa já falam assim abertamente para todo mundo preparar o seu kit de sobrevivência. Mas de repente você é uma pessoa que ainda está achando que tem tempo. Honestamente, eu só posso acreditar que o diabo está cegando o entendimento de muita gente.
Porque antigamente nós falávamos da volta de Jesus como se fosse algo lá na frente. Hoje eu não sei se eu vou estar pregando amanhã aqui, semana que vem aqui. Porque nós estamos vendo que está muito perto. E tem muitas pessoas, infelizmente, demorando muito para enxergar, para entender. E isso traz preocupação, porque as outras áreas da sua vida podem não estarem definidas ainda. Não tem problema, você resolve com o tempo, com a sua fé, com a sua obediência à palavra de Deus. Ele vai te ajudar. Mas se você não resolver a sua vida espiritual, ninguém vai resolver. Eu estou falando com você que está fraco espiritualmente. Você sabe que você está fraco, e você está fraco porque você quer, porque você sabe o que te fortalece. Se você quiser ficar forte agora, você fica forte agora. Você se arrepende dos seus pecados, você larga a vida errada, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a meditar, rapidinho você se fortalece. Se eu sei o que me enfraquece e o que me fortalece, eu fico fraco se eu quiser. Se eu estou fraco, a culpa é de quem? É minha. Eu não tenho que culpar os outros, porque eu sei o que eu tenho à minha disposição, dado por Deus, para me alimentar e me fortalecer espiritualmente. Se as outras áreas da sua vida não deram uma guinada ainda, não tem problema, vai dar na hora certa, no tempo certo. E também, se não der, amém. O importante é nós irmos para o céu. Não é esse céu que seus olhos veem, não, que vê a lua, que vê o sol, que vê as estrelas, que vê as nuvens. Eu estou falando do céu, morada de Deus. Imagine onde Deus mora, hein? Imagine como deve ser aonde Deus mora, o reino dos céus. Imagine como deve ser, porque se você crê em Deus, você tem que crer no céu, você tem que pensar no céu. Na hora que o mal traz as tentações, se você é uma pessoa de Deus, você está resistindo. Se você está focado na vida eterna, você está resistindo. Se você não está focado na vida eterna, então você sempre está caindo. Você sempre está aceitando o que o diabo está te oferecendo. E eu não sei, só Deus sabe, só Deus vê. E o mal também, porque Ele vê a pessoa se apagando, se afastando de Deus. Se esses sinais, se tudo que está acontecendo no mundo não está falando nada com você, reveja a sua comunhão com Deus, porque isso é mais sério do que você imagina. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Esse assunto aqui é muito profundo e dá para nós mergulharmos forte nisso. Lucas 12, 13, já acharam? Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, não. Lá fora, o mundo pensa que a pessoa vale quanto tem.
Por isso que as pessoas que têm alguma coisa se acham melhores do que as outras, e não são. Lá fora as pessoas pensam que cada um vale o que tem. Você pode não ter nada, você tem muito valor para Deus, porque você tem uma alma que Ele quer salvar. Por isso que Ele deu o Filho dele por nós na cruz. E quando eu entendi isso, eu passei a amá-lo. Não tem como não amar o Senhor Jesus depois que você entende o que Ele fez por você na cruz para salvar sua alma, nossa alma. Eu quero deixar bem claro hoje que a fé, ela pode nos levar a alcançar muitas vitórias. Eu já vi pessoas serem curadas depois de serem desenganadas pela medicina. Eu já vi pessoas saírem da miséria mesmo e prosperarem. Eu já vi pessoas alcançarem bênçãos grandiosas. Mas eu também já vi o diabo enganar muitas pessoas, dando uma folga para elas, e elas começaram a achar que estavam bem com Deus em pecado, porque alcançaram bênçãos, acharam que estavam garantidas. E eu digo uma coisa para você: você pode ter alcançado a bênção que for, se você não se arrependeu dos seus pecados, você não está salvo. Preste atenção para você entender. As bênçãos são ótimas, mas é o arrependimento que traz salvação. Não se arrependeu, inferno. Se arrependeu, entregou a vida ao Senhor Jesus, salvação. Com dinheiro ou sem dinheiro, com bênçãos ou sem bênçãos. Está claro isso para você? Então esse homem, Jesus falando de uma coisa espiritual, Jesus falando das coisas do alto, ele interrompe. Estou lembrando da semana passada que teve um homem que se levantou aí, não foi? Aí quando acabou a reunião eu perguntei: foi o quê? Ele bebeu demais, bicho, queria falar com o senhor. Chegou aqui chapado, estava vendo uns 3 bispos no altar. Foi uma luta para convencer ele que não dava para atender na hora do culto. Foi uma luta, mas deu tudo certo. Entenda, por favor. Ele interrompeu o Senhor Jesus, mostrando que ele queria resolver o problema dele. Ele não estava nem aí para o que o Senhor Jesus estava falando. E o Senhor Jesus mandou todos vigiarem acerca da avareza, e falou uma parábola, e voltou para o assunto lá de cima, que é o mais importante, e eu quero meditar com vocês sobre isso. Diz assim, versículo 16, Lucas 12, 16: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com o quê? Com abundância, tinha arrebentado. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros o quê? Maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Meus, olha só. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, quem foi que disse? Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha para mim, por favor. Só o Espírito de Deus
para convencer você que vive pensando só nas coisas desse mundo, achando que a vida aqui é para correr atrás das coisas, e a vida com Deus se resolve depois da morte. Só o Espírito de Deus para te convencer que é loucura isso. Só Ele. Para convencer que é loucura viver nesse mundo achando que tem muito tempo. E essa noite pode ser a nossa última. Só o Espírito Santo para trazer esse entendimento e te levar a largar o pecado. Desde dos primeiros seres humanos na terra, o pecado sempre trouxe sofrimento, destruição, dor, morte. Ele nunca fez bem para o ser humano. Se você quiser fazer um bem para você, larga o pecado. Por mais que você esteja preso, por mais que você goste, não compense para o inferno por causa dele ou deles. Não compensa perder o céu por causa dos pecados. Esse homem queria mais, porque o ser humano é assim. Ele tem dinheiro, ele quer menos. Você já viu algum rico querer menos? Não, ele tem fama, quer mais fama. Ele tem sucesso, quer ter mais sucesso. Ele tem uma mulher, ele quer ter mais mulheres. O ser humano sempre quer mais. Só que quando a pessoa está salva, ela está satisfeita com o que ela tem. Ela está sossegada. Ela está em paz. Porque ela resolveu o problema de dentro, o problema da alma. Mas enquanto a pessoa não resolve o problema de dentro, ela quer mais. Então ele queria celeiros maiores, ele queria ter mais dinheiro, ter mais condições, ele queria mais e mais e mais, insaciável. E é justamente assim que o ser humano vive. Ninguém consegue se consertar com Deus depois que morre. Ninguém. E não existe, deixe bem claro isso dentro de você, não existe purgatório. A religião que inventou isso, para que o ser humano viva aqui despreocupado. Qualquer coisa, ele pensa que vai para o purgatório, né? E aí depois vai para o céu. Como as pessoas acreditam facilmente no que o diabo inventa e tem dificuldade para crer na palavra de Deus. É incrível. Deus falou com Caim: se proceder bem, será aceito. Deus falou, foi Deus direto com Caim. Deus acabou de falar com ele, ele foi lá e matou o irmão dele. É incrível. Mas tem gente que Deus está falando com ela e ela sai do culto e vai fazer besteira. Quando sai do culto, na cabeça de Caim era o seguinte: ó, eu mato meu irmão e ninguém vai saber, vão pensar que foi uma fera, vão pensar que aconteceu alguma coisa e ninguém vai achar. Aí quem aparece depois que ele matou? Deus. Caim, cadê seu irmão? Eu sou tutor dele. O sangue, Caim, dele está clamando. Eu vim prestar conta com você. Eu vi. Seu pai não viu, sua mãe não viu, mas eu vi. Que o ser humano é o contrário. Ele se preocupa se as pessoas estão vendo, mas não se preocupa com o principal, com o que eles vão prestar conta. Deus está vendo. Não é marido, não é esposa, é Deus. Por isso que traz segurança para nós quando familiares nossos temem a Deus. A mulher tem paz quando o marido teme a Deus, porque ela sabe que ele leva a vida com Deus a sério. Não é nem com ela, você não vai fazer isso com Deus. Minha esposa não vai fazer isso com Deus dela.
Como José disse: eu não vou fazer isso com meu Deus. Mesmo Deus falando, quando o Senhor Jesus trouxe a visão, o entendimento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele estava mudando a maneira das pessoas pensarem. Ele estava mostrando o verdadeiro sentido da vida. Ele estava levando as pessoas a entenderem que é aqui nesse mundo que Deus tem que estar em primeiro lugar, senão a pessoa vai para a eternidade e se arrebenta. Tem bispo que vai para o inferno, sabia? Pastor, obreiro. Não sou eu que falo isso não. Não sou eu não, é a palavra de Deus. Muitos naquele dia vão dizer: expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome. Sabe o que Deus vai falar? Deus não vai fazer assim não, ó, parabéns. Não, apartai-vos de mim. Não te conheço, não. Você usou foi meu nome, não viveu para mim. Eu não posso me valer do título, do tempo que eu tenho de igreja, achando que isso vai me salvar. Eu não posso fazer isso. Eu entendo perfeitamente que eu não posso brincar com minha vida espiritual. Aqueles que pensavam que poderiam estar na igreja e viver no pecado e brincar e dar lugar para o diabo, se arrebentaram, ficaram fracos, sujaram a consciência, o coração, os olhos, a alma, e se arrebentaram. Eu peço a Deus que isso não aconteça com você. Não brinque com a sua vida espiritual. Valorize o reino de Deus. Valorize. Tem gente que entende errado. Lembra daquele jovem rico? Lembra quando ele conversou com o Senhor Jesus? Aquela conversa poderia terminar com salvação. Terminou não, porque ele ficou preocupado com o reino dele, com os bens dele. Ele não ficou preocupado com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Não. Mas os bens dele, só que ele morreu, os bens ficaram. Aí está o problema. Lembra do ladrão na cruz? Teve um que falou assim: ó, salva a ti mesmo e salva nós. O que na verdade ele queria? Salvação da alma dele? Não, ele queria salvar o quê? A pele dele. É como tem muita gente que só vem para a igreja querendo salvar a pele dela, a vida dela, os problemas dela aqui, não a alma dela. O outro se arrependeu e no mesmo dia entrou no paraíso. Deus quer salvar você. Coloque isso dentro da sua cabeça. Deus quer te salvar, mas Ele só pode te salvar se você fizer a sua parte. Se você não se arrepender dos seus pecados, sinto muito. Você pode alcançar muitas vitórias. E tenha cuidado para o diabo não estar te enganando. Porque enquanto você não mexe na sua vida espiritual, para o diabo está muito bem. Enquanto você não decide largar coisa errada, para o diabo tanto faz, você está aqui dentro ou lá fora. O pecado continua te escravizando, te prendendo, comprometendo sua alma, afastando Deus de você. Cuidado. Não deixe o diabo te enganar, não. Se você quer Deus mesmo, o céu, a vontade de Deus, suas atitudes mostram isso. Não só aqui dentro, muito mais aonde? Lá fora e quando você está sozinho. Olha o que o Senhor Jesus disse para nós terminarmos. Parei no versículo 21. Diz assim no versículo 21. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Vamos voltar ao 20. Mas Deus lhe disse. O que é que Deus disse? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Nós já falamos sobre isso. Você sabe quem pede a alma de quem está no erro, né?
Você sabe quem pede a alma de quem está em pecado, né? Você sabe quem pede a alma, não é Deus não. Deus estava falando: louco, essa noite, ó, eles vão pedir sua alma, tá? O diabo pede as almas a Deus. Olha lá, só quer minha vontade, deixa eu levar. Tem gente que o diabo não levou porque alguém está orando por ela, que já era para o diabo ter levado, ó, há muito tempo. O que está impedindo é a oração de alguém. Sabia disso? O Senhor Jesus disse para Pedro: Satanás está peneirando sua alma, hein? Põe sua barba de molho. Eu roguei por você, vigie. Quer dizer, o Senhor Jesus viu Satanás pedindo a alma dele. Ele pede almas, tá? Ele quer alma. Você pode estar preocupado com muita coisa, mas ele quer sua alma. Ele pede almas. Ele não pede a alma do salvo, ele pede a alma de quem está perdido, porque se morrer naquela situação, quem ganha é o inferno, mais uma alma. E o inferno está assim, ó: para lá eu não vou não, em nome de Jesus. Você, eu não sei, né? Você é que sabe. Você não sabe de mim, você sabe de você. Eu não sei de você, eu sei de mim. Aí ele diz assim, aí ele pergunta no 20 mesmo, ó: pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe o que Deus estava dizendo? Você está tão preocupado com o que você conquistou, vai ficar para quem? Para quem será, hein? Você está preparando, o que você tem preparado, para quem vai ficar? Eu não estou dizendo para você não lutar para prosperar. Claro, se você quer sustentar a obra de Deus, ter um testemunho para glorificar Ele, nós temos a corrente de segunda-feira. Não tem nenhum problema, senão não fazia. Não tem nenhum problema. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Nós vamos orar para dar certo. Quem não tem aliança vai pegar aliança. Quem tem vai ungir. Nós vamos ter esse clamor segunda-feira forte esse clamor para quem está com a vida parada. Se tem um mal parando, vai destravar, vai desamarrar. Nós vamos fazer isso. Vai ver se não vai andar. Tem 6 horários. Só você vê qual é o melhor e você vem. Não tem problema. Mas olha o que Deus fala no versículo seguinte aí. Ó, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta o quê? Tesouros. Junta para quem? Para si. E não é rico para com Deus. Olha para mim, por favor. Quem é rico para com Deus? Sabe quem é rico para com Deus? Quem se arrependeu dos seus pecados, quem priorizou o reino dele, a vontade dele, quem colocou ele em primeiro lugar. Esse não é louco para Deus, esse é prudente. Porque para Deus é assim: ou é louco ou é prudente, ou está salvo ou está perdido. Ele falou: o que adianta? Juntou tanto para si, não vai ficar com nada. Mas não se preocupou comigo. Lázaro viveu uma miséria tremenda aqui, mas quando morreu foi para onde? Ele era pobre aqui, mas era rico para com Deus. Você pode ter condições aqui, ótimo, mas não esqueça de ser rico para com Deus, porque se você for rico aqui e pobre para com Deus, o dia que você sair desse mundo, você está perdido. Deus ajude que você esteja aqui no próximo domingo. Deus ajude. E que você traga o máximo de pessoas com você. Você vai entender uma coisa que eu até ia falar agora, mas eu prefiro deixar para domingo que vem. Você vai entender bem. Eu quero que você saia daqui hoje bem com Deus. Eu não sei se nós vamos estar vivos semana que vem. Eu não sei se
se o Senhor Jesus não vai voltar hoje, amanhã, não sei. Do jeito que a coisa está, a gente tem que dormir com a certeza da salvação e acordar com o quê? Com a certeza da salvação. Se nós não queremos perder a nossa alma para o diabo, para o inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha bem para mim agora. Se você quiser, é uma decisão que só você pode tomar. Se você quiser a sua salvação, se você quer Deus mesmo, eu não sei se você quer. Eu já atendi esposas que falaram assim: bispo, meu marido não quer nada com Deus, na guerra não quer nada com Deus. Eu não sei se você quer. Talvez você não queira. Talvez você não ache loucura viver como você está vivendo. Você acha que você não tem muitos pecados, que tem gente que faz mais besteiras do que você. Por isso que as pessoas mais difíceis de se converter é aquelas que se acham certinhas. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem gente que já fez muitas besteiras mesmo. Não dá para voltar, mas daqui para frente ela quer uma vida reta. Mas tem gente que se acha muito certinha. Aí está o perigo. Porque se não enxergar o quanto está perdido, sem salvação, não vai ter arrependimento. E se não houver arrependimento, não vai ter vida eterna. Esquece o céu. Se você não largar o pecado, esqueça o céu. Fique consciente para onde o pecado vai te levar. Preciso dizer para onde é? Ele já levou muitos para o inferno, muitos, e de repente está lutando para levar você. Eu não sei quem é você lá fora, eu não sei qual é a sua intenção, eu não sei de estar aqui, mas eu creio que sempre tem alguém querendo ouvir a voz de Deus, sempre. Se você quiser se entregar para Ele agora, vem aqui na frente. Chega, bispo, deu, é agora, é agora que eu me conserto, é agora que eu largo, é agora que eu me fortaleço, é agora que eu entro no reino de Deus, é agora. Talvez eu possa não ter mais uma chance como essa. Venha fazendo dessa canção a sua oração, uma chance igual a essa, uma chance, questão de uma alma. E tinha uma jovem que ficava adivinhando as coisas e dando dinheiro aos seus senhores, aos seus patrões. E Paulo e Silas tirou o demônio daquela mulher, expulsou. O demônio saiu dela, mas entrou nos magistrados da cidade. Você já leu isso? Nos magistrados da cidade. E eles prenderam Paulo e Silas, açoitaram eles e levaram para a cadeia. Cadeia era bem segura. E além de estarem presos, estavam amarrados no tronco, pés e mãos. Não tinha como sair. O carcereiro chegou a dormir. Chegou a dormir. Só que Paulo e Silas, sabe o que eles faziam? Não ficavam reclamando: pô Deus, nós estamos ganhando almas, e olha o que o Senhor está permitindo. Eles sabiam que quem ganha almas enfrenta lutas, mas sempre vence o diabo. O diabo não aceitou perder aquela jovem, mas ele perdeu foi o carcereiro, a família do carcereiro. Ele perdeu foi muitas almas.
O diabo luta por uma alma, ele não aceita. E eu não entendo como é que a pessoa está salva e não luta pela família dela. Quando Paulo e Silas estavam louvando, dizendo para Deus: ó, não estamos com espírito ruim não, se é preciso passar por isso aqui para ganhar, mas estamos prontos. E oravam, de repente veio um terremoto. Deus falou assim: eu quero um terremoto ali, ó, naquela cadeia ali, mas tem que ser um terremoto com moderação, para não cair o telhado, não matar ninguém, só abrir as portas e cair as correntes. Então sacudiu tudo e as coisas. Foi Deus, ali foi algo divino. Quando o carcereiro acordou, você já leu isso? Já leu? Coloca aí para o povo ler esse versículo, a partir do 27, Atos 16, 27. Coloca aí, por favor. Deixa eu ler para vocês. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou o quê? A espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham o quê? Fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui o quê? Olha para mim, por favor. O carcereiro, quando viu todo mundo solto, pensou o seguinte: Roma vai me matar, melhor morrer antes. Pegou a espada. Mas Paulo gritou mais alto: não faça isso. A nossa voz tem que ser mais alta do que a voz do diabo. Amém? Nós vamos dar nosso grito, hein? E em nome de Jesus ele impediu um suicídio e trouxe a salvação. Vamos dar o nosso grito lá no Itaquerão. Nosso grito não vai ser vai Corinthians, não. Esse grito não. Nosso grito vai ser com fé pela nossa família. Não vá lá por causa do azeite, não vá lá por quem vai fazer o culto. Nós não estamos nem batendo que vai fazer o culto. Por quê? Porque eu quero que você vá lá pela palavra. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, só precisa ter dois, Deus concorda no céu. Leve sua Bíblia. Se não puder levar a Bíblia, você escreve pelo menos esse versículo de Mateus 18, do 18 ao 20, e você vai com ele. Você tem que ir na palavra. Quando Paulo deu o grito, ele não se matou. E olha o que diz aí o versículo seguinte, ó. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: o que é que ele disse? Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Essa é a pergunta que arrebenta. Ele queria ser salvo daquela situação, né? E Paulo já falou algo mais forte. Paulo disse assim, ó: e eles disseram: crer na igreja, crer no bispo, né? Crer em quem? No Senhor Jesus, e serás o quê? Salvo. Tu primeiro. Ó, se você não está salvo, nem pensa na família. Primeiro você e a tua casa. Depois você vai ler que esse carcereiro mudou. Ele começou a limpar as feridas de Paulo e de Silas. Esse carcereiro virou enfermeiro, virou garçom, começou a servir, tão com fome, serviu eles, levou para a casa dele, todos foram batizados. E o diabo que ia levar aquela alma, perdeu a família toda. O diabo vai perder nossa família. Em nome de Jesus, não quero saber se está cabeça virada, Deus desvira. Eu não quero saber se está mergulhado nas drogas, no pecado. Eu sei de uma coisa, que se nós crermos, vamos ser salvos a nossa família também. E eu creio. E vamos nos unir com as mães que creem, com as esposas, com os casais, com os maridos. Prepare a sua família para participar dessa concentração. Valorize essa concentração, por favor. Vai ter Pacaembu e Itaquerão. Nós do templo vamos para o Itaquerão. 10 da manhã e 17 horas. 10 da manhã acabaram as credenciais. Hoje deve estar acabando as últimas das 17 horas. Lá na esplanada ou aqui no estacionamento. Pegue, chegue cedo. Vá em espírito. Em espírito. Porque assim como Paulo e Silas viu Deus agir, de repente
Você vai ver Deus agindo nesse lugar aí, ó. De repente sua família vai estar aqui. De repente seu familiar vai dizer: eu quero me batizar, eu quero me entregar. Eu estava lá na porta do templo hoje, de manhã, fazendo programa de televisão. Aí veio um rapaz assim: posso falar com você? Eu falei: pode. Ele falou que era do crime, barra pesada. Falou assim: eu estou cansado, quero entregar minha vida a Jesus, o que é que eu faço? Eu falei: juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei: vem cá, você quer se entregar? Quero me batizar, eu quero entregar tudo para Deus, quero vida nova. Aí quando o bispo Macedo chamou aqui na frente, eu fiquei só de olho ali, ó. Ele foi o primeiro a vir. Aí veio aqui na frente, se derramou. O diabo perdeu. O diabo vai perder nossa família. Vamos lutar. Eu não vejo a hora. Pessoal, já é sexta, agora outra. Faltava 70 dias, agora só faltam 10. Unge o azeite, que tenha poder nele, para, meu Pai, trazer cura, libertação e derramamento do teu Espírito.